curvatura de uma variedade. Então, o que eu vou querer fazer é o seguinte, adiantando um pouquinho, a ideia é que você supõe que você tem uma geodésica saindo de um ponto P, né? Sei lá. Aqui, desenhando o espaço tangente. E o que a gente viu foi que se eu considerar uma variação dessa reta aqui por retas, né? E olhar a imagem pela aplicação exponencial, a gente tem uma variação dessa geodésica por outras geodésicas. Certo? Então o que eu vou querer fazer é, por exemplo, você fixa uma distância aqui, uma distância R, por exemplo, né? Então, a imagem desses caras percorre uma certa curva aqui, né? Que forma a curva da esfera geodésica. E o que eu quero entender é a velocidade com que essas geodésicas estão se afastando ou se aproximando nesse ponto aqui. Eu quero capturar essa velocidade de afastamento aqui em termos da curvatura. Quero saber qual é o efeito da curvatura sobre o afastamento das geodésicas aqui em torno de um ponto. Porque a curvatura, da forma como eu defini aqui, né, até agora é um objeto abstrato, né, um tensor lá, e a gente ainda não capturou nenhuma informação geométrica a partir daí. Então, para isso, a ideia é considerar uma superfície parametrizada, né, aquela que a gente já trabalhou aqui, uma coisa assim, onde o V de S é uma curva aqui dentro, e observar que a derivada covariante do df dt com relação à variável dt é sempre zero, né? Porque exatamente as curvas fixado S variando t são geodésicas. Então o que eu quero fazer é derivar isso aqui covariantemente com respeito a S e comutar essas derivadas, explorar o que vai sair daí. Mas para fazer isso, primeiro eu tenho que aprender a comutar essas duas derivadas aqui, certo? Então, esse é o conteúdo desse lema. A demonstração é muito simples, é só usar um sistema de coordenadas e eventualmente chegar na definição de curvatura. O que o lema diz é o seguinte: se você tem uma aplicação f de um domínio do plano, diferenciável, e se você tem que V é um campo ao longo de f, também diferenciável, então vale a seguinte fórmula: derivada covariante respeito a S, respeito a t de V, menos derivada covariante t ds de V. Isso aqui é igual ao tensor de curvatura df ds df dt aplicado a V. Ok? Tá? No fundo, a ideia aqui é que na definição de curvatura aparece uma expressão desse tipo, estaria faltando o colchete dos dois campos, né? Mas esses dois campos são a imagem pela derivada de f de campos coordenados. Então, o colchete deles dá zero. O colchete tem essa propriedade de variância pela derivada, né? Mas vamos dar uma prova mais direta disso daí, usando coordenadas, que é a seguinte, né? Então você faz em coordenadas. Observem que isso aqui faz sentido, né? Porque o R é um tensor. Então o R só depende dos valores desses três vetores no ponto. Tá? Então a demonstração é: você usa coordenadas. E aí você escreve AF, né, de ST como sendo, vou chamar de x1 de ST, xn de ST. Ela toma valores na variedade, então essas são as coordenadas da aplicação F. E eu posso escrever também o campo V como uma soma de certos coeficientes que dependem de ST, multiplicados pelos campos coordenados. Certo? Então agora é só
a fazer as contas aqui, a derivada covariante de V com relação a T, né? Isso é simplesmente, então, estou derivando covariantemente essa soma. Se eu quisesse, eu poderia omitir a soma aqui por causa da notação de Einstein, né? Vamos deixar aqui. Então, isso aqui vai ser a derivada do VI com relação a T, vezes XI, mais a soma das VIs, derivada covariante do XI, certo? Só que agora lembrem que o XI é um campo definido numa vizinhança. Então, isso aqui eu posso substituir pela conexão afim, né? Então, isso aqui é simplesmente a derivada covariante do XI com relação ao df dt. Ok? Então, isso aqui me dá dvi dt. E aí eu uso que o df dt vai ser, então, né, o df dt vai ser a soma das derivadas de xi com relação a t. E, analogamente, o df ds, essa soma aqui, né? Ok? Então, isso aqui me dá uma soma em J, soma em I e em J, de VI, derivado de XJ com respeito a T, derivado de XI com relação a XJ. Ok? Então, agora a gente toma uma derivada covariante com respeito a S. Faz essa conta aqui. Então, o primeiro vai me dar segunda derivada do VI com relação a T e S. Depois eu tenho a soma em I. Aí eu derivo o XI com relação a S, né, que é a derivada conexão do XI em relação ao df ds. Mais, derivando com respeito a S. Primeiro deriva a função, né? Então fica dvi ds dxj dt mais vi d2xj dt ds vezes esse cara. E finalmente eu tenho que derivar o campo. Então fica assim, né? Derivando com respeito a S, né? Então fica esse cara aqui, que é um campo definido numa vizinhança, derivada covariante com respeito ao df ds. Então, o df ds é simplesmente, vou usar a letra K aqui, xk dxk ds. Certo isso aí? E agora a gente vai ter uma fórmula análoga, né, para essa expressão aqui. A gente tem que subtrair uma da outra. Então, derivada com respeito a ds dv dt menos derivada com respeito a dt dv ds. E agora tem que ver o que acontece aqui, né? Então, por exemplo, esse primeiro termo vai aparecer aqui com os s e t's trocados, mas por causa dos Schwazes, né, esses termos vão se cancelar. Então, esse cara cancela o equivalente aqui. Aqui eu posso escrever isso como, esse cara aqui é a soma em I e em J, VDT, aí eu uso dxj com relação a essa. Então, o que eu faço com esse cara aqui? Observem que aqui aparece a derivada T
do VI com respeito a t, né? E do x com respeito a s. Aqui aparece o contrário, a derivada do v com respeito ao s e a derivada do x com respeito ao t. Certo? E lembrem que a conexão é simétrica, né? A derivada do xi com respeito ao xj é igual à derivada do xj com respeito ao xi. Então, esse cara mais esse cara aqui, né? Vão cancelar o que aparecer aqui. Certo? Então, não tenho esse, também não tenho esse nem esse aqui. Então, eu fico com esse cara aqui. Não é? Mas esse cara aqui também se cancela, né? Certo? Também se cancela pelo mesmo motivo, né? Que a conexão é simétrica e a derivada aqui eu posso comutar. Então, sobra só esse cara aqui quando eu fizer a subtração. Então, fica assim. Fica soma IJK de VI D XJ T dxk ds menos a expressão correspondente, trocando o t pelo s. Né? I dxj ds dxk dt, isso aqui. Certo? Só que eu quero combinar essas duas expressões, né? E fazer aparecer a curvatura. Então, eu tenho que tirar os coeficientes para fora, né? Da forma como está, ainda não dá para fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer é trocar as letras J e K, né? Porque aí vai ficar a derivada do XK com respeito a T, derivada do XJ com respeito a S. Então, é só uma troca de letras. Então, isso aqui fica assim. VI, vou repetir esse. E aqui eu troco as letras J e K. XJDT, XK, não, desculpe, XJ, XK. Aqui eu não estou computando derivadas não, tá? São só as letras que eu estou trocando. Agora sim eu posso comparar as duas coisas, né? Porque os coeficientes ficaram iguais. Então isso aqui me dá a soma em IJK de VI dxjdt dxk ds multiplicado por isso aqui. Ok? Mas agora esse cara aqui é a curvatura, porque lembra que o colchete é zero, né? Então isso aqui é exatamente o R de xk, xj, xi. Onde aqui eu estou usando que o colchete de xk e xj dá zero. Então agora eu passo os coeficientes para dentro nos vetores correspondentes, né? Então fica assim. O R é um tensor, então ele é linear em cada entrada. Então aqui no xk eu coloco a derivada do xk ds para dentro. Então isso me dá o df ds. Deixa eu colocar assim. O J entra lá. E o VI vem para cá. Certo? Então agora é só interpretar isso aqui, né? Quando eu somar em K, isso aqui vai me dar o df ds. Quando eu somar em J, isso aqui me dá o df dt. E quando eu somar em I, isso aqui me dá o campo V. Certo? Acabou a demonstração. É muito simples, né? Quer dizer, se você quiser, você poderia pensar em termos mais abstratos aqui, mas segue da definição de curvatura. Tá? Então, ver a curvatura como essa comutatividade de derivadas pode ser usado aqui na hora de trabalhar com campos ao longo de aplicações. Sim?
Como? Esas derivadas sean X, Y, X, J, podría escogerse la F así. A F é uma aplicação qualquer, né? Sim. Que toma valores na variedade. Então, o que você faz, ela está definida no R2. Toma valores aqui na variedade. Eu estou escolhendo um sistema de coordenadas. Vai no RN. E estou olhando para essa aplicação aqui. E formalmente seria o F composto com a inversa do X. Então, isso fica uma aplicação do R2 no RN. Aí eu estou só dando nome para as funções coordenadas. Se você quisesse, poderia ser F1. É só um nome. Sí, pero para que dar derivada de los X. Como? Derivada nos XI? Como assim? A F está definida em S e T, né? DF, DS, Sim. DXI. Sim, sim. DF, DS é o DXI, DS, XI, né? Ah, ya. Ok. No, Ok, então agora eu posso comutar essas duas derivadas, né? Então vamos formalizar o que eu tinha dito aqui no início. Então a ideia é considerar a f de st como sendo exponencial ponto p de t v de s. Então aqui o t, digamos, vai variar, por exemplo, de 0 a 1. E o v vai ser uma curva no espaço tangente. Então o v é uma curva no espaço tangente, tal que v de 0 é um certo vetor v, e digamos que v' de 0 seja um certo vetor w. Então a ideia aqui é que no espaço tangente você pega uma curva, v de s, e aí você faz, então digamos que aqui seja o v e o v' de 0 é o w, né? E aí você olha para os segmentos radiais saindo da origem aqui, ao longo dessa curva, e aplica isso pelo exponencial. Certo? Então é isso que eu estou fazendo. Mas aí a gente sabe, essa é a F, né? É a F como eu defini. Então a gente sabe que o df dt é o vetor velocidade de uma geodésica, né? Então df dt é o vetor velocidade da geodésica. Você fixa o S e varia o T. Portanto, a gente sabe que a derivada covariante do df dt com relação a ele mesmo dá zero, por definição de geodésica. Então, isso implica que se eu derivar com respeito a S, que isso aqui é igual a zero. Mas agora eu estou exatamente na situação do lema, né? Eu tenho uma aplicação F de um domínio do plano, né? O ST varia no plano. Tenho a F lá dentro, e o df dt vai ser o meu campo V, que é um campo ao longo da F. Certo? Então o lema me diz que isso aqui é igual à derivada dt, derivada em S, do campo, mais uma curvatura, né? Que é a curvatura df ds, df dt, df dt. Essa soma aqui dá zero. Certo? E agora, o que é que eu faço? Então, em geometria é importante saber calcular, né? Porque às vezes em geometria as coisas são do jeito que são. Se você quiser descobrir, você tem que calcular. Não tem outro jeito. O que eu faço então com isso aqui, né?
Alguma ideia como continuar? Você pode trocar Trocar qual? aí uma primeira expressão. Sim. Trocar essas duas aqui, né? Isso. Aqui não dá. Se eu trocar aqui, eu estou voltando apenas, né? O lema de simetria. Sim, eu posso usar o lema de simetria aqui, né? E trocar essas duas. Aí não aparece curvatura, porque é uma derivada só. Então eu fico com... Então, usando o lema simetria, a gente fica que a derivada com respeito a t, da derivada com respeito a t, do df ds, né? Mais o r, e aí como é que fica lá? Df ds, df dt, df dt, não é isso? df dt é igual a zero. Certo. Agora, como interpretar isso, né? A ideia é olhar para quem é esse campo aqui, o df ds. Esse campo aqui é exatamente o campo da variação, né? Se eu estou fixando uma determinada geodésica e faço a minha variação, né? Eu estou exatamente fixando t e derivando com relação a s. Então, o df ds me dá a direção da variação da curva. Certo? Então, nesse caso aqui, ele vai ser zero nesse ponto, né? Mas se você fixa aqui a curva original, né? O df ds, ele... é o campo variacional. Ok? Tá claro isso aí? Em particular, vocês veem que no tempo 1, né? Se eu fixar o tempo 1, que é ao longo dessa curva original, ele está me dizendo exatamente, ele está me dando exatamente o vetor dessa variação. Ou seja, se eu medir a norma dele, ele me diz exatamente com que velocidade as geodésicas estão se afastando nesse ponto aqui. Então, a informação que eu queria obter é medida pela norma desse vetor, no tempo t igual a 1. Certo. Então, a norma do df ds, né? Faço s igual a 0, né? Tempo igual a 1, é a que mede a velocidade de afastamento das geodésicas. No ponto, sei lá, chama de Q, né? Que é a exponencial de P do V, né? Certo. Aquele ponto final da geodésica original. O que tem a variação? Você mide a velocidade em variação. É a velocidade, ele mede a velocidade, né? Ele é o vetor velocidade da curva se você fixa o t e varia o s, essa curva transversal aqui. Então, esse é o campo que eu quero estudar. Então, eu vou dar um nome para ele, ou melhor, eu vou dar uma definição. Primeiro, vamos dar uma forma para ele. Quem que é esse campo, né? O df ds num tempo st. Isso aqui é a derivada da aplicação f com respeito ao parâmetro s, né? É só olhar a definição, né? Derivar isso aqui com respeito a s. Isso aqui vai me dar a derivada da exponencial no ponto tv de s aplicado ao tv' de s. É isso? Se você quiser, isso aqui é uma transformação linear, você pode trazer o t para fora, né? Se quiser. Derivada exponencial. Certo? Então, se você faz t igual a 1 e s igual a 0, né? Que é o vetor que eu estou interessado, você obtém a seguinte expressão.
vou fazer o t igual a 1, né? E o v de 0 é v, né? Então eu fico com a derivada da exponencial no ponto v, aplicada ao v' de 0, que é o vetor w, que eu chamei lá. Certo? Ou seja, ele é a imagem pela derivada da exponencial desse vetor aqui, né? Então, é a norma desse vetor que eu quero medir, né? E o ponto importante é que apareceu a curvatura, né? Então, pela primeira vez, a curvatura aparece associada a um procedimento geométrico, de variar geodésicas. Então, esse tipo de campo tem um nome, são chamados campos de Jacobi. E a equação que eles satisfazem é a chamada equação de Jacobi. Então, definição. Digamos que gama seja uma geodésica. Geodésica. Então, você diz que um campo TJ de T ao longo de gama é dito campo de Jacobi se satisfaz a seguinte equação. Eu coloco o J aqui, né? Se satisfaz a seguinte equação, derivada, segunda derivada. Eu vou usar essa notação aqui, tá? Duas derivadas covariantes. J de T mais R de J de T. E observem que o df dt é o vetor velocidade da geodésica, né? Que é o gama' de T. Gama' de T é igual a 0. Certo? Isso para todo T no intervalo. Então, essa equação aqui é conhecida como equação de Jacobi. Então, é uma equação diferencial, de segunda ordem, né? Linear, em J, que está associada às chamadas variações por geodésicas. Que você tem uma geodésica fixada, imagina que você faz uma variação dessa geodésica por curvas que também são geodésicas, o campo variacional automaticamente vai ter que satisfazer essa equação. Foi o que eu acabei de derivar. Certo? Eu fiz um caso particular aqui em que o campo, né, em que eu estava supondo que a origem fica fixada, né? Você pode pensar numa variação por geodésicas que muda os extremos também. Se forem geodésicas, vai valer essa relação. E, portanto, vale também a equação de Jacobi para o campo variacional. Certo? Então, a observação é que campos de Jacobi aparecem vamos dizer assim, aparecem por em variações por geodésicas. Tá claro aí? O que é um campo de Jacobi? Alguma pergunta? Pode repetir a pergunta? Que é campos de Jacobi como? Você pode encontrar distintos campos de Jacobi que, como esse, também hagan descripciones geométricas
Isso aqui dá uma família inteira de campos, dá uma família grande de campos de Jacobi, porque você fixa o V de S aqui, quer dizer, você pode variar esse vetor W, né? O campo de Jacobi tem uma expressão ali, que eu dei, né? Mas isso aqui é uma função de W, né? Então você tem toda uma família de campos de Jacobi. Na verdade, isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Então você observa que o campo de Jacobi ele fica determinado pelo J na origem e pela derivada do J na origem. Porque isso é uma equação de segunda ordem. E como ele é linear, você sempre consegue resolver para todo o tempo, né? Que é uma equação linear. Às vezes eu vou denotar a derivada covariante assim, tá? Para simplificar a notação, certo? Isso aqui é a notação. Então, só para ficar uma coisa mais concreta, você pode fazer a seguinte coisa, né? Você tem a sua curva, aí você escolhe um referencial ortonormal e paralelo ao longo da curva, digamos que é 1 de t, é n de t. Um referencial paralelo e ortonormal ao longo de gama, né? Você tem a sua geodésica gama, você fixa uma base ortonormal no primeiro ponto e traz essa base via o transporte paralelo ao longo da curva. E aí, nesse caso, você pode escrever o campo de Jacobi como combinação linear dos vetores dessa base. Sei lá. Aí. Né? Então, nesse caso, a derivada de J, né? Derivada covariante agora, com relação a T, vai ser consiste em simplesmente derivar os coeficientes, porque o EI é paralelo. Então fica só o AI linha de T. E a segunda derivada analogamente. Então, quando você escreve a equação, né? A equação fica assim, né? Então fica soma. A equação de Jacobi. De AI, duas linhas de T e I. Essa é a segunda derivada. É igual a soma em I. Vou colocar uma outra letra aqui. Em J do R de... Assim, né? AJ, R, EJ. Não é? Porque a soma do AJ com EJ é, de novo, o J maiúsculo. Né? E aí você pega esse cara aqui e você quer escrever como uma combinação linear dos vetores da base. Né? Então você toma, como é uma base ortonormal, basta tomar o produto escalar. Fica assim. R de EJ, gama linha, interno EI de T, AJ de T, EI de T. Você pega um vetor, qualquer vetor é a soma do próprio vetor escalar EI vezes EI, né? Então, resolver a equação de Jacobi é equivalente a resolver um sistema de EDOs de segunda ordem, que é dado pela seguinte expressão. Então, a equação de Jacobi é equivalente a resolver o seguinte problema, né? Aqui é igual, não, né? Aqui é mais, né? Hã? Teriam menos assim, né? Isso. Então, é equivalente a resolver isso aqui. Aí, duas linhas mais... como é que é? Soma em J do R de EJ, gama linha,
gama linha é I, não é isso? Vezes a J. Igual a 0. Isso aqui para I de 1 a N. Então, os EIs e o gama linha são dados. Então, isso aqui é tudo dado, né? As incógnitas são os coeficientes AI de T. Então, dado o valor do campo de Jacobi na origem e a sua primeira derivada, ele fica determinado para todo o tempo. Certo? Bom, exemplos. Existem campos de Jacobi que são meio triviais. O primeiro deles é simplesmente o próprio vetor velocidade da geodésica. Isso aqui é um campo de Jacobi. Certo? Simplesmente porque, por um lado, a derivada vai ser 0, né? Porque é uma geodésica. Por outro lado, se eu boto o gama linha aqui, eu tenho uma repetição. Né? Fica 0 de novo. Da mesma forma, o T vezes gama linha de T também é campo de Jacobi. Também porque se eu derivar... Como é que é? Bom, é fácil ver que é um campo de Jacobi, né? Tem que derivar duas vezes, né? A derivada duas vezes desse cara vai ser 0. Né? Porque você pega... esse cara aqui. Então, deriva uma vez, fica gama linha mais a derivada de gama linha. Quando derivar outra vez, isso aqui é 0, né? E agora essa derivada aqui é 0. E novamente, quando eu colocar aqui, eu vou ter uma repetição, então o tensor de curvatura vai ser 0. Então são campos de Jacobi triviais, porque meio que equivalem a você reparametrizar a sua geodésica, né? Você não está saindo, você está meio que andando na própria direção da geodésica. Tá claro até aí? Então, campos de Jacobi, pelo menos quando o J de 0 é 0, eles têm uma expressão explícita, né? Posso apagar aqui, né? Quer dizer, se você tem um campo de Jacobi ao longo de alguma geodésica, campos de Jacobi sempre estão definidos ao longo de geodésicas, tá? Eles não fazem sentido para curvas arbitrárias, não. Tem que ser uma geodésica. Você tem um campo de Jacobi tal que o J de 0 é 0 e o J' de 0 é um certo vetor W, então esse campo de Jacobi tem que ser o campo dado pela minha variação, que eu acabei de apagar. A derivada da exponencial no T vezes V, né? Então, campo de Jacobi ao longo de... Tem que fixar qual a geodésica, né? Se eu pegar essa geodésica aqui, então ele vai ser exatamente dado por isso. Certo? Ok. Bom, a demonstração é simples. Basta checar que esse campo aqui é um campo de Jacobi que tem as mesmas condições iniciais, né? Mas isso é simples porque se eu defino, então, se eu chamo de J barra esse campo aqui, a gente já sabe que ele é campo de Jacobi. Não é? Por quê? Porque ele aparece por uma variação por geodésicas. No caso, geodésicas radiais. Eu posso tirar o T para fora aqui, né? Que a derivada é linear. Então, fica claro que o J barra de 0 é 0, quando fizer T igual a 0. Também fica claro que se eu derivar uma vez o J barra, né? Eu vou ter... Primeiro eu derivo T, fica 1.
Então me retorna isso aqui, mais t vezes a derivada covariante desse campo. Só que quando você faz o t igual a zero, esse termo se cancela e eu fico só com a derivada da exponencial na origem, né? Que é a identidade, então isso aqui fica com W. Ok? Então também é um campo de Jacobi com as mesmas condições iniciais, como os dois são soluções da mesma equação de segunda ordem, eles têm que ser iguais. Por unicidade de EDOs. Tá, então, esses campos desse tipo aqui têm expressões explícitas em termos da derivada da exponencial. Ok? Mas vamos então tentar responder a minha pergunta, né? Minha pergunta original era entender com que velocidade as geodésicas se afastam e o que isso tem a ver com a curvatura. Quero saber se a curvatura realmente tem um papel aí. Então, preciso calcular a norma desse cara aqui, né? Eu já interpretei esse cara como o valor em tempo 1 desse campo de Jacobi. Então, o que eu vou fazer agora é olhar para a norma desse campo de Jacobi e olhar para a derivada com respeito a t. Certo? Na verdade, deixa eu fazer uma coisa um pouquinho mais geral. Eu vou pegar dois campos de Jacobi, certo? Então, digamos que eu pego um campo... deixa eu introduzir uma notação aqui. Talvez JV, JW, são campos de Jacobi. Ou melhor, J1, J2, campos de Jacobi. Que satisfaz a seguinte condição inicial. J1 e J2 são zero na origem. O J1 linha de zero é um certo vetor W1. E o J2 linha de zero é um certo vetor W2. Isso aqui está ao longo da geodésica obtida assim, né? Eu pego dois campos de Jacobi e eu quero entender como é que se comporta esse produto escalar ao longo da geodésica, né? Então, tem que fazer aqui, tem que tomar derivadas, né? Então, eu quero analisar a seguinte função, né? Estudar a expansão de Taylor da função que me retorna o produto escalar desses dois campos. Okay. A ideia é que a curvatura vai influenciar a geometria só numa vizinhança daquele ponto, né? Eu quero detectar isso pela expansão de Taylor. Bom, vamos chamar essa função de, sei lá, de H. Então a gente sabe que, só fazer agora as contas, né? Então, por exemplo, o H é simplesmente, por definição, é o J1, J2. Se eu tomar uma primeira derivada, eu fico com o J1 linha, J2, mais J1, J2 linha. Eu vou me escrevendo a expansão de Taylor aqui. Então tem a seguinte fórmula, né? O H de T vai ser igual a H de 0 mais o H' de 0 T mais por aí vai, né? Certo? Bom, o H de 0 é 0, porque os campos são 0 na origem. Certo? Então esse cara é 0. O H' de 0 também é 0, porque os campos são 0 na origem. Certo? Então esse cara também desaparece. Então tem que continuar aqui. Até encontrar alguma coisa não trivial, né? Então tem um meio do H duas linhas de 0
T ao quadrado. Então vamos ver quanto que dá. Então H, duas linhas, vai ficar o J1, duas linhas, J2. Depois eu vou ter o J1 linha, J2 linha, mas vai aparecer um igual vindo daqui. Então eu vou ter duas vezes o J1 linha, J2 linha, mais o J1, J2, duas linhas. Certo? Então se eu fizer T igual a zero, esse cara desaparece porque eu tenho J1, né? Esse cara desaparece porque eu tenho J2. Então eu fico só com o J1 linha e J2 linha, que corresponde aos vetores W1 e W2, multiplicado por 2. Tá? Então esse primeiro termo aqui me dá W1, W2, T ao quadrado. Certo? O que significa isso? É natural que isso apareça ou não? Vocês já esperavam uma curvatura aqui ou não? A resposta é que é natural que apareça, porque a ideia é que a métrica em coordenadas normais ela é euclidiana até segunda ordem, né? Então, o primeiro termo não trivial tem que corresponder ao mesmo termo da métrica euclidiana. Isso é o que acontece na métrica euclidiana. Certo? A curvatura não pode aparecer aqui ainda, ela tem que aparecer como uma correção, né? Ok. Então aqui eu estou detectando só o efeito da métrica euclidiana, não apareceu nada de interessante aqui ainda. Então tem que continuar. Então, agora eu fico com 1/6 da terceira derivada, né? Então vamos lá. Quanto que dá a terceira derivada aqui? Então eu fico com o J1, 3 linhas, J2, né? Eu acho que assim, né? Fica 3, não é isso? J1, 2 linhas, J2. São os coeficientes binomiais, não é isso? Mais o J1, J2, 3 linhas, certo? Então agora se eu fizer T igual a zero, esse termo vai embora porque envolve J1 em zero. Esse termo vai embora porque envolve... Tem alguma coisa errada aqui, né? Faltando uma derivada, né? Aqui e aqui. Certo. Esse termo vai embora porque envolve J2 em zero, que é zero. E eu fico com esses dois termos aqui. O que eu faço com esses dois termos? Envolve a primeira derivada, que me dá o W1 e o W2, mas envolve também a segunda. A segunda eu tenho uma equação, né? Que é a equação de Jacobi. Deixa eu continuar aqui. Então a gente sabe que... Vou fazer I igual a 1 ou 2, né? Esse campo aqui é um campo de Jacobi, então ele satisfaz essa fórmula aqui. Em todo T. Então, se eu fizer o T igual a zero, eu fico com zero novamente, porque aparece JI aqui. Então, isso aqui implica que JI, duas linhas de zero, é igual a zero. Certo. Então, esse cara é zero também. E aí eu pergunto, isso era esperado ou não? Que esse termo fosse zero? A resposta tem que ser sim, né? Era esperado que isso aqui fosse zero. E era esperado porque eu mostrei numa das aulas passadas que em coordenadas normais a métrica euclidiana até segunda ordem. Né? Ou seja, o termo não trivial parecia uma ordem duas depois. Certo? Aqui vai ser a mesma coisa, né? O termo não trivial tem que aparecer duas ordens depois do termo da métrica euclidiana. Certo? É o mesmo fenômeno aqui. Então agora, vamos para o próximo. O próximo é 1/24, não é isso? O H4. A gente está supondo que tudo é sem infinito, né? Então você pode tomar quantas derivadas quiser aqui.
Bom, então aí é calcular a quarta derivada do H, né? Mas isso aqui vai ser então J1, 4, não é isso? Vamos botar assim. J2, tá certo? Como é que é? Dá 4 aqui, né? J1, 3, J1 linha, J2 linha. Depois aparece 6, é isso? É isso, né? São os números binomiais, não é isso? Depois eu tenho mais 4, o J1, desculpe, J1 linha, J2, terceira derivada, e finalmente o J1, J2, quarta derivada, certo? Então, se eu calcular essa quarta derivada na origem, o que é que vai me dar? Primeiro, esse termo vai embora porque envolve o J2, esse termo também vai embora porque envolve o J1, esse termo do meio aqui vai embora porque envolve a segunda derivada, então ficam só esses dois, né? Então eu fico com 4 vezes a terceira derivada do J1, e agora a pergunta é o que eu faço com isso aqui, né? Quem que é a terceira derivada do J1? Novamente a gente tem que usar a equação. Então, se a gente usa a equação, né, a gente tem que I, duas linhas, é igual a menos R de JI, gama linha. Eu quero calcular a terceira derivada disso daqui. Isso é exatamente a derivada covariante com respeito a T do JI duas linhas, por definição, né? Então, isso aqui é a derivada covariante desse objeto aqui. Ok? Mas aqui, a derivada covariante vem da conexão afim, né? E eu tinha observado que a conexão afim respeitava a regra de Leibniz, né? Mesma coisa para a derivada covariante, tá? Isso eu não vou fazer mais porque é a mesma coisa que usando coordenadas. Então, quando eu derivar isso aqui, eu vou ter menos a derivada covariante do tensor, né? R, com respeito ao vetor, vetor correspondente à variável T, que é o gama linha, né? Aplicado a J1 gama linha. Depois eu derivo aqui, né? Menos o R, JI linha, gama linha. E aqui a derivada dá zero, porque gama linha é uma geodésica. Certo? Então, só preciso calcular isso na origem, né? Para fazer essa conta aqui. Então, o valor na origem vai ser dado por... Esse tensor aqui vai ser zero, porque o J envolve o JI. Esse cara vai embora. Então, eu fico só com esse, que me dá menos R. E aí, o JI linha é o WI, né? Enquanto que o gama linha é o V. Dá isso aqui. Isso. Então, agora vamos colocar o resultado ali, né? Então, eu fico com menos 4 vezes o R de W1 V. E o J2' é o W2. E aí tem esse termo aqui também. Da mesma coisa, trocando os papéis do W1 e do W2. Certo? Uhum. Esse é o primeiro termo, é a condição... Aqui? Na origem, né? Porque na origem esse campo é zero. Né? Certo. Então agora é só trazer esse resultado aqui, né? Então vai ficar esse menos 4 aqui, dividido por 24, dá menos 1/6. Menos 1/6. Eu fico com a seguinte expressão. W1, V.
W2 mais V, VW1, T a quarta. E agora, como eu já encontrei a curvatura, eu posso parar, né? Por enquanto. Às vezes precisa continuar, mas por hoje não, né? Então fica aqui um termo de ordem quinta, que eu já encontrei o efeito da curvatura. Você poderia continuar e iam aparecer derivadas da curvatura. Assim por diante. Muito bem, então ficou essa expressão aqui. Se eu faço, por exemplo, agora o caso particular em que os campos são iguais, né? A fórmula fica um pouco mais simples. Então, no caso particular em que os campos são iguais, quer dizer, os W1 são iguais, a fórmula fica assim, né? E aí, digamos que eu pego esses vetores de norma, esse vetor de norma 1, se eu quiser, por exemplo. Então fica t ao quadrado. E aqui eu tenho dois deles, né? Então fica menos um terço essa curvatura aqui. Como é que é? É WVV. Certo. Então, digamos que eu escolha o V unitário também. Se eu pedir, por exemplo, que o V e o W sejam ortogonais, né, esse cara aqui é exatamente a curvatura seccional, né? Isso aqui é exatamente igual à curvatura seccional do plano gerado por V e W, se esses vetores forem ortogonais. Então, qual é a interpretação geométrica, né? A interpretação geométrica é a seguinte, que você vai pegar, então, eu tenho uma direção V aqui, V, né? E depois eu pego, então eu faço aquele campo de Jacob lá, né? Que é o campo T vezes W. Então pega esse campo aqui, quando você olha a imagem pela derivada, a exponencial manda a reta que sai de V numa geodésica, reta geodésica gama, né? E esse cara aqui vai pela derivada, digamos que esse cara seja o T vezes V, né? Vai na derivada, que é o campo de Jacob. Então, esse campo de Jacob eu posso ver como a imagem pela derivada desse campo aqui. Vou ter um campo assim, que é zero aqui. E eu estava interessado em calcular a norma desse vetor, né? Mas a norma desse vetor é exatamente o valor disso em t igual a um certo t, né? T igual a 1, o que você quiser. Então, o que essa fórmula está me dizendo é que, primeiro, você vai ter o que você teria no caso euclidiano, que é simplesmente a norma desse vetor ao quadrado, que é t ao quadrado. Agora, a correção, se ela vai ser positiva ou negativa, vai depender, então, do sinal da curvatura seccional, desse plano aqui gerado por V e por W. E aqui o que isso diz é que se a curvatura seccional for positiva, isso aqui contribui com um sinal negativo, está dizendo que as geodésicas se afastam mais lentamente. E quando a curvatura é negativa, esse cara é positivo, significa que as geodésicas se afastam mais rapidamente. Então, o desenho das geodésicas seria mais ou menos assim. Se é assim no caso de curvatura seccional zero, né? Desenho de curvatura seccional positiva é uma coisa assim. O afastamento é mais lento e, no caso, curvatura negativa, o desenho é assim. Vocês podem ver que é mais ou menos assim, olhando para uma esfera, né? Olha para as geodésicas. O afastamento é mais lento do que na métrica euclidiana.
Ou seja, o que isso está me dizendo é que o sinal da curvatura seccional tem significado geométrico. Por isso que você não pode errar a convenção da curvatura seccional. O tensor de curvatura, a convenção você adota a que você quiser, mas na hora de definir a seccional tem que ter o sinal certo. Tá claro isso aí? Isso tudo num sentido infinitesimal, né? Estou dizendo que para geodésicas pequenininhas a tendência de se afastar é um pouco maior no caso de curvatura negativa, por exemplo, do que no caso plano. Agora eu afirmo que dá para usar isso daí para responder uma pergunta que eu tinha colocado numa das aulas passadas. Que a pergunta era... Vocês lembram qual era a pergunta? Dá para usar isso aqui, dá para responder que pergunta? Aquela pergunta de qual é a expansão de Taylor da métrica em coordenadas normais. Ou seja, qual é o termo não trivial que aparece aí. Eu tinha colocado essa pergunta aqui, né? Que em coordenadas normais... Em coordenadas normais centradas em π, tá? Que corresponde à origem, né? A gente já sabe que o GJ de x era ΔJ. Aí o termo de primeira ordem se anulava, né? E eu perguntei qual era o termo de segunda ordem aqui. E agora a gente pode responder essa pergunta. O que eu só tenho que fazer é reescrever isso aqui naquela linguagem ali. Então, como é que a gente faz? Então, vamos tentar, né? Então, a ideia é só meio que uma tradução mesmo. Certo? Então, estou usando as coordenadas dadas pela exponencial. Aqui na minha variedade. Aqui está a origem. Então, isso manda uma certa vizinhança da origem, diffeomorficamente aqui, em torno do ponto P. Quando eu uso essa carta aqui para escrever a métrica, a minha pergunta é qual é a expansão em torno da origem dessa métrica. Então, o que você faz é o seguinte. Eu vou pegar um ponto X, aqui, né? E eu vou escrever esse X como T vezes V, onde o V tem norma 1. Certo? Portanto, se o V tem norma 1, a norma de X é T, né? Certo? Tá claro? Então esse cara aqui vai ser o meu T vezes V, como no desenho aqui. E aí eu tenho que construir os campos de Jacobi, J1 e J2. Então o que eu faço é... Deixa eu desenhar aqui um pouquinho inclinado, só para fazer uma coisa mais geral. Então está aqui o X, que é o T vezes V. E aí o que eu faço é eu olho para a base canônica. Quer dizer, base canônica não, né? Você tem que fixar uma base ortonormal. Fixa uma. O E1 até o EN. Certo? E aí a minha observação é que se eu considerar o campo Ji de T, que é a derivada da exponencial em T vezes V. Se você quiser, bota um T0 aqui, tá? Se quiser. Então, considere esse campo aqui, que é a imagem do T vezes o EI, né? Isso aqui é um campo de Jacobi. Então, esse cara aqui vai ser um campo de Jacobi. Com o valor na origem é 0. E primeira derivada na origem é o EI. Certo? Agora eu posso tirar o T para fora, né? Disso daqui. Fico com isso aqui. Opa. E aí eu pergunto, quem que é esse vetor aqui?
Lembra que a exponencial é a minha carta, né? Então, estou pegando o sistema de coordenadas e estou fazendo a derivada da carta aplicada ao vetor canônico. Isso me dá exatamente os vetores coordenados, por definição. Certo? Então, se eu usar essa carta aqui, isso aqui é o xi no ponto correspondente. Então, isso aqui é t vezes xi. Certo? Ok? Onde esse xi aqui, ele está morando, ele é o campo coordenado tangente à variedade no ponto obtido pela imagem da exponencial disso daqui, né? Os campos coordenados. Eu posso pensar nesse campo como dependendo do ponto aqui ou como dependendo do ponto aqui. Tanto faz porque tem uma identificação. Então eu posso pensar nesse campo xi como sendo o campo coordenado no ponto t vezes v, né, que corresponde ao meu x. Então é só uma mudança como vocês podem ver, é só uma mudança de linguagem. Aí eu uso a seguinte observação, que o que eu quero calcular é exatamente o produto escalar desses campos, né? Ou seja, o g e j de x, né? Isso aqui é exatamente o produto escalar do xi pelo xj. Certo? Se você quiser, no ponto T0V, né? Agora, a minha observação é que o campo coordenado, ele é 1 sobre T vezes o campo de Jacobi, né? Isso aqui sai daqui. Então, eu fico com 1 sobre T ao quadrado T0 ao quadrado do campo de Jacobi. Certo. E agora é só usar a fórmula, né? Só usar essa fórmula aqui. Então, isso me dá 1 sobre T0 ao quadrado multiplicado por... O primeiro termo vai ser o produto escalar dos vetores, que são EI e EJ, nesse caso particular, né? Vezes o T0 ao quadrado. Depois eu tenho menos 1/6 do R. Quem que é o W1? É o E1, né? E1. E o V, quem que é o V? É o X sobre T0. Então fica X sobre T0. A interno é 2. Desculpa, é 1 não, é I, né? É J mais o simétrico, né? Isso tudo multiplicando T a quarta. T0 a quarta. Certo? Então fica... O E e EJ é a métrica euclidiana, né? Eles formam uma base ortonormal no ponto P. Então isso aqui é o delta J e o T0 ao quadrado se cancela. Certo? Então já recuperamos aqui que na origem ela é a métrica euclidiana. E agora o que eu faço? O que eu faço agora? Com essa expressão. Alguma ideia? Eu quero obter um polinômio, né? Um polinômio em x. Então o que eu faço é, eu escrevo o x em termos das suas componentes. Então, o x, ele é a soma de xk é k. Né? Onde xk são as coordenadas de x. Então, eu fico com menos 1/6. Aqui eu tenho um T0 ao quadrado, que vai cancelar aqui, vai ficar T0, vai sobrar um T0 ao quadrado fora, né? T0 ao quadrado fora. Então, aqui eu fico com
o R de EI, a soma de XK é K. Aqui, novamente, eu tenho que usar outra letra, né? Então, soma de XL é L, é J, mais simétrico. XK é K. Aqui, deixa eu só pensar uma coisa aqui, qual é o melhor. Acho que tanto faz, posso deixar assim. É K, XLL, é I. E aí eu tenho um termo que fica da ordem de T0 ao cubo, né? Certo? Porque eu tenho T0... Como é que é isso aqui? Tá certo isso? Não, acho que o T0 vai embora, né? Aqui, porque tem um T0 ao quadrado aqui fora, tá? Então esse cara vai embora. E esse fica T0 ao cubo, né? Porque é 5 menos 2, né? Tá certo. Então, reescrevendo isso. Ok. A gente lembra que o T0 é simplesmente a norma de x, né? T0 é a norma de x. Então, a gente fica com GJ de x igual a delta IJ. Isso aqui fica, então... Aí, lembra da notação? R de EI, digamos, é K, L é J. Na notação, eu faço uma troca aqui. Então, isso fica igual ao R de I, K, J, L, né? Certo? Então, esse primeiro termo vai me dar... Tudo aqui tem uma soma em K e em L de R, I, K, J, L, né? XK, XL. E depois eu tenho o JK e L, né? XK, XL. Mais um termo que era da ordem de T0 ao cubo, mas isso aqui é simplesmente a norma de x ao cubo. Agora é só observar que pela simetria do tensor de curvatura... Sim? Menos 1 sobre 6. Aonde? Tem um coeficiente, né? Menos 1 sobre 6, isso. Obrigado. Certo? E agora aqui você pode trocar as letras, né? Posso trocar o K pelo L, trocando as letras aqui. Não estou usando simetria tensor de curvatura, estou só trocando as letras, né? Aí fica IKJL, porque aqui tanto faz, né? Estou somando mesmo. Aí depois que eu faço isso, eu uso a simetria de pares do tensor de curvatura e vejo que essa soma aqui é exatamente igual a essa. Então isso fica ΔJ menos 1/3 da soma em K em L de R, I, K, J, L. XK, XL mais um termo da ordem de x ao cubo. Isso tudo é em coordenadas normais. Então a gente respondeu aquela pergunta, né? O que aparecia como a primeira correção com relação à métrica euclidiana, nessa expansão, exatamente aparecem os índices desse tensor misterioso que é o tensor de curvatura. Certo? Então aparece aqui o tensor de curvatura. Então essa é uma possível motivação da curvatura, né? Ela é a primeira correção não trivial que distingue uma métrica arbitrária de uma métrica euclidiana. Vocês veem que aparecem naturalmente aqui os 4 índices, né? Os 4 índices do tensor.
Ok? Alguma pergunta até aí? Tá claro, então? Se vocês quisessem, vocês poderiam continuar isso aqui. Coordenadas normais, sim. Vai aparecer, o primeiro termo aqui vai aparecer a derivada covariante do tensor de curvatura e os seus índices. Aí se você for para a quarta, aqui, vai aparecer a segunda derivada do tensor de curvatura. Isso aqui são 6 índices, né? São 6 índices. Mas aparece também combinações de termos assim, que multiplicam o tensor por ele mesmo. Aparece um termo quadrático aqui. E aí aparece um fenômeno parecido aqui. É como se cada curvatura contasse como 2 derivadas, né? Então, isso aqui são 4 derivadas, e aqui é 2 mais 2 dá 4. E assim por diante. Como é? O tensor de Hit, ele é um traço, né? Ele pode talvez aparecer como combinação aqui. Mas uma coisa que você pode fazer, em que aí aparece o tensor de Hit naturalmente, é entender, isso aqui pode ficar até como exercício, né? Que é entender o que acontece com o volume. Quer dizer, lembra que a forma de volume de uma métrica riemanniana era dada assim em coordenadas, né? Na verdade, aqui vai aparecer... essa matriz, né? Isso. Então, você pode fazer a expansão dessa função aqui. E aí, esse cara vai ser 1, né? Que é o valor na métrica euclidiana, na origem, né? E aí aparece novamente, o termo de primeira ordem vai ser 0 e aparece um termo quadrático aqui. E aí, esse termo quadrático é algum coeficiente que eu não me lembro, vezes o tensor de Hit, uma coisa assim. O tensor de Hit aparece na expansão do volume. Simplesmente porque a derivada de um determinante é o traço, né? Então, quando você calcula a derivada, vai aparecer o traço dessa expressão aqui, mais ou menos. Ok, então, acho que está bom por hoje. Próxima semana a gente continua com os campos de Jacob. E segunda-feira vocês têm que entregar a lista, né? Tá bom.